Seguindo então na brincadeira. Então, na última aula que a gente trabalhou, tá? A gente trabalhou a parte inicial de cálculo de grandeza, tá? Então eu trabalhei com vocês o cálculo de massa atômica. Lembra, fundamentalmente, eu tenho três coisas importantes. Massa atômica pode ser simplesmente a massa do átomo, e aí expressa a unidade de massa atômica. Em cima dessa unidade, a massa atômica representa quantas vezes esse átomo é mais pesado que 1/12 da massa do isótopo 12, do carbono, e a massa atômica como média ponderada, por exemplo, magnésio 24,3. Então são detalhes da última aula que são muito importantes para nós, tá? Então lembra, isso é uma questão que posteriormente aparece em prova. A partir do momento que eu tenho esse conceito de massa atômica, eu posso trabalhar com o segundo conceito importante para nós, que é o conceito de massa molecular. Bom, então agora segue aquela ideia. O que é massa molecular? O nome está dizendo, se massa atômica é a massa de um átomo, massa molecular vai ser o que agora? Vai ser a massa de uma molécula. Perfeito. Então, massa molecular eu posso conceituar como sendo a massa de uma molécula. Perfeito. Tá? Então isso é importante. Importante para nós ainda. O que é uma molécula? Uma molécula é um conjunto de átomos. Certo? Então se eu tenho uma molécula de água, de H2O, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então agora, eu posso dizer que quando eu tenho a massa de uma molécula, eu tenho o quê? Eu tenho o somatório das massas atômicas. Perfeito? Somatório das massas atômicas. Só que um detalhe importante para nós, ela obrigatoriamente, ela vai ter que ser expressa em unidade de massa atômica. Deixa eu arrumar esse que não ficou legal aqui. Ela vai ter que ser expressa, então ela vai ter que ser expressa em unidade de massa atômica. Então, por exemplo, já que você tem água, como é que eu vou calcular a massa atômica da água? Então, desculpa, a massa molecular da água é o somatório das massas atômicas, tá? Então vamos lá, ó. 2. O 2 do que? Número de átomos de hidrogênio vezes o que? A massa do hidrogênio, que é 1. Mais o que? Uma vez o oxigênio, a massa do oxigênio, que é 16. Isso aqui vai dar o que agora? Vai dar 18, 1. Certo? Se eu pegar agora a massa do ácido nítrico, HNO3, então vamos lá, somatório das massas atômicas, uma vez o hidrogênio, que é 1, mais uma vez o nitrogênio, que é 14, mais 3 vezes o oxigênio, que é 16. 1 mais 14, 15, 15 mais 48, 63, 1. Perfeito? Se eu pegar agora, vou pegar o mais difícil, a L2 SO4 3, sulfato de alumínio, agente floculante usado no tratamento da água. Como é que eu calculo isso aqui? Lembrar que a massa molecular é o somatório das massas atômicas. Então, a partir disso, ó, 2 vezes o alumínio, que vai ser 27, mais enxofre. Lembra quantos enxofre eu tenho aqui? 1. Tenho 3 multiplicando por fora. Lembrar que esse 4 que está aqui, ó, do SO4, o 4 é só do oxigênio. O 3 multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então eu tenho 3 vezes enxofre, que é 32, mais 12 vezes o oxigênio, que é 16. Então vamos lá, ó. 2 vezes 27, 54. 3 vezes 32, tá? 3 vezes 32, 96. 12 vezes 16 vai dar 192. Ah, tu sabe de cabeça? Não, já fiz essa conta milhares de vezes. Tá? Então por isso que eu sei de cabeça. Então vamos lá. 54 mais 96 mais 192, isso aqui vai dar 342. Tá? Então observa, trabalhando com essa linha. Então massa molecular nada mais é do que o somatório das massas atômicas. Uma coisa importante para nós é que ela obrigatoriamente tem que ser expressa em unidade de massa atômica.
Mas vamos tentar colocar isso aqui do ponto de vista um pouco mais prático. Olha aqui, ó. Vamos pensar do ponto de vista prático. Vou imaginar, tá, que agora vocês fossem até o armazém, o mercadinho da esquina, né? A venda da esquina, que nem se dizia na nossa época, e fosse comprar arroz, fosse comprar açúcar, certo? Então observa o seguinte, está olhando e me olhando aqui, como eu começo a ripar, né? Tá? Então observa, está o russo aqui, né? O russo do Faustão. Descobriram quem é o russo do Faustão? Descobriram? Pergunta para o pai e para a mãe, você vai ver quem é o russo do Faustão, tá? Então observa o seguinte, vou voltar aqui, não atrapalha, chefe. Então observa a seguinte coisa. Se vocês fossem comprar açúcar, sal, imagina que vocês chegassem lá na venda da esquina, no mercadinho da esquina, e pedissem para o cara, ô meu, me dá 342 U de sacarose, 342 U de açúcar. O cara saberia te vender isso? Não. Até porque a unidade de massa atômica, ela é uma unidade muito mais química, muito mais teórica. Ela não é uma unidade prática. Então, para que eu possa trabalhar com uma coisa mais prática, o que eu tenho que fazer agora? Transformar isso aqui numa unidade comum. Numa unidade que todo mundo entenda, uma unidade oficial. Qual é a unidade oficial para a massa? A gente trabalha com grama. Então agora você tentou fazer essa conversão, tornar isso aqui uma coisa mais real, a partir do grama. Então observa aqui, ó. Se eu colocar para vocês agora a massa da água. A massa da água é 18 U. Só que eu quero trabalhar com essa massa em grama, então eu coloco 18 gramas. A massa do ácido nítrico, 63 U. Coloco 63 gramas. A massa do sulfato de alumínio, 342. Coloco 342 gramas. Primeira coisa que se tentou fazer foi fazer o quê? Fazer essa relação 1 para 1. Mas aí vai dar uma discrepância do tamanho do mundo. Mas é uma coisa, tá? A massa da água é 18, certo? Se eu fizer essa conversão de 1 para 1, falar em 18 gramas de água. 18 gramas de água vai ser um pouquinho assim dentro de um copo de 200 ml. Eu consigo visualizar, enxergar 18 gramas de água. Certo? Mas eu não consigo enxergar uma molécula de água. Por que está dizendo isso, prof? Pela seguinte relação, que 18U é a massa molecular. Então eu não posso fazer essa relação de 1 para 1, está entendendo? Uma molécula de água não pesa 18 gramas, que nem se faz a relação direta. Uma molécula de água pesa 18U. Bom, mas se eu quiser calcular esse grama, bom, aí é uma outra ideia. Então se fez uma relação matemática da seguinte forma: sempre que eu tiver, e olha, aproveita isso, na química e no amor, não existe nunca, não existe sempre, certo? Então pensa a seguinte coisa: sempre, aproveita isso que é uma coisa real, sempre que eu tiver a massa da fórmula de toda e qualquer substância, ouve o que eu estou dizendo, toda e qualquer substância, ela não é a massa de uma molécula daquela substância, ela é a massa de um número fixo, que é 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Então, sempre que eu tiver a massa da fórmula expressa em gramas, foi determinado que vai ser a massa de 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Isso tem um nome, isso é chamado de número ou constante de Avogadro. Antônio Amadeu Avogadro, tá? Então, isso é a constante Avogadro. Então, sempre que eu tiver a massa da fórmula expressa em gramas agora, queridos, não é a massa de uma molécula de um átomo, é a massa de quanto? De 6,02 vezes 10 na 23 partículas, certo? Então, a massa molecular é a massa da molécula usando a fórmula molecular da substância, só que é sempre expressa em unidade de massa atômica. Eu estou trabalhando aqui com a massa em gramas. Pensa uma coisa, criatura, pensa uma coisa muito simples. Se uma molécula de água pesasse 18 gramas, tu imagina o que seria uma
chuva, a catástrofe que seria. Quantos zilhões de moléculas de água não chove? Imagina a massa que isso teria. Certo? Então, uma molécula de água tu não enxerga. 18 gramas de água tu visualiza, tu enxerga. Então, uma molécula de água não pode pesar 18 gramas. A partir daí, sempre que eu tiver a massa da fórmula expressa em gramas, não é a massa de uma molécula, é a massa de quanto? De 6,02 vezes 10 a 23 partículas. A pergunta, e vamos objetivar a coisa aqui, né? Como é que isso aí aparece em prova dele? Aparece. A URGS, a Universidade Federal, no primeiro vestibular que eu fiz na minha vida, né? Mais ou menos é escrito na pedra, mais ou menos a coisa, tá? Eles colocaram uma questãozinha assim, ó. Qual a massa em gramas de duas moléculas de água? Qual a massa em grama de duas moléculas de água? Adivinha, criatura, qual é a resposta que tinha na letra A? Aí ele me dava as massas, porque a prova da URGS dá a tabela, né? Me dava as massas, me dava tudo, me dava a concha de advogado. E na letra A tinha que resposta 36, por quê, ó? Porque partindo da ideia que H2O, 2 vezes 1, mais 1 vezes 16, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 18. Aí, o cabeça faz o seguinte, ó, 18 gramas. Então, uma molécula pesa 18 gramas, duas moléculas 36 gramas, que é o que estava na letra A. Não é isso que tu vai trabalhar. Lembra a questão conceitual. Sempre que eu tiver a massa da fórmula expressa em gramas, não vai ser a massa de uma molécula, vai ser a massa de um número mas muito grande de moléculas, que vai ser quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Então agora eu vou trabalhar aqui. Ó, como é que eu vou trabalhar? A massa da fórmula vai ser a massa de quanto? De 6,02 a 23. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou caminhar da seguinte maneira. Aqui é a regra de 3. Eu sempre brinco com os alunos, eu digo o seguinte, ó, que tem duas coisas da química que são fundamentais para ti já sair com 60% a 70% da questão certa. Primeira coisa é saber contar carbono. Segunda coisa é saber fazer a regra de 3. Já resolveu metade da química, que no mínimo isso. Então como é que eu vou caminhar? Bom, então quando eu tenho a massa em gramas, que é o que ele pede, 18 gramas, é a massa de quanto? De 6 vezes 10 a 23. Então eu caminho a questão aqui, ó. Aqui o 0,2 vai ficar entendido. Matematicamente é possível abstrair o 0,2 para ficar mais fácil o cálculo. Ó. Então quando eu tenho 6 vezes 10 na 23 moléculas, eu tenho que massa agora? Eu tenho 18 gramas. Qual é a pergunta que foi feita? Qual é a massa em gramas de duas moléculas? Como é que se monta uma regra de 3? Grandeza igual embaixo de grandeza igual. Molécula embaixo de molécula, grama embaixo de grama. Então, ó, se eu quero saber a massa de duas moléculas, aqui vai dar X gramas. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Muito simples, regra de 3. Então, ó, esse multiplica isso, isso multiplica isso. Tchá, 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 tchá. Quanto é que vai dar isso agora? Vai dar 6 vezes 10 dá 23, vezes o x, igual a 2 vezes 18. Isso aqui vai dar quanto agora? Isso aqui vai dar 36 por 6 vezes 10 dá 23. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 6 sobre 10 na 23, certo? Ó, 36 sobre 6. 6 sobre 10 a 23. Eu posso deixar assim? Não, matematicamente eu não vou deixar. O que eu faço agora? Vou subir esse 10 a 23. Só que ao subir, o que ele faz agora? Toca o sinal da potência, é a nossa resposta aqui. Certo? Então, é importante que a gente também... Vou botar uma outra questão assim, ó. Vamos perguntar assim agora. Qual
o número de moléculas em uma amostra que contenha 88 gramas de CO2. Bom, e aí? O que eu vou fazer agora aqui, galera? O que eu vou fazer? Vamos entender aqui. Primeira coisa, eu quero saber quantas moléculas eu vou ter numa amostra que contém 88 gramas de CO2. Então, eu vou relacionar a massa aqui. Trabalhei com a massa em gramas. Primeira coisa a fazer, vou para a massa da tabela. Então, eu tenho 1 vezes 12, que é a massa de carbono na tabela, mais o quê? Mais 2 vezes 16. Vai dar 44. Quero trabalhar com a massa em gramas, 44 gramas. Então, vamos lá. 44 gramas é a massa da fórmula. 44 gramas é a massa de quantas moléculas, pesada? De uma? Não, lembra? A massa da fórmula em gramas de toda e qualquer substância nunca é a massa de uma molécula, é a massa de um número muito grande de moléculas. Qual é esse número? 6 vezes 10 vezes 3. Então 44 vai ser a massa de 6 vezes 10 na 23 moléculas. Se eu tiver agora 88 gramas, aqui vai dar o quê? X moléculas. De novo, ó. Tchá, tchá, tchá. Bom, aqui você pode direto, né? 44 para 88, o que está acontecendo? Está multiplicando por 2. Lá vai multiplicar por 2, né? Certo? Então vamos direto aqui para ganhar tempo. Então vai dar o quê? 6 multiplicado por 2 vai dar 12 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui um pouquinho de matemática, ó. Observa a seguinte coisa. Estou trabalhando com notação científica, né? Então não faz muito sentido agora eu usar a notação científica quando eu tenho duas casas dentro da vírgula. O maior sentido faz quando eu tenho que ter somente uma casa. Então o que eu faço aqui agora? A vírgula está aqui, ando com a vírgula para a esquerda. Transformei em 1,2. Só lembra que a grandeza do número tem que ser a mesma. Então eu diminuí uma casa aqui, aumento uma casa lá, né? 1,2 vezes 10 para 24 moléculas. Certo? Então é importante, sempre que eu tiver a massa da fórmula expressa em gramas, nunca é a massa de um átomo, de uma molécula, é a massa de um número muito grande, que é quanto? 6 vezes 10 na 23. Certo? Vamos ampliar esse nosso conceito. Para o outro lado do quadro, vamos lá, russo, vamos lá. Olha aqui, ó. Produção, alguma dúvida até agora não? Olha aqui, ó. Para não trabalhar sempre com esse baita número, 6 vezes 10 na 23, tá? Se criou uma unidade. Então, uma unidade se refere a determinado valor. Então, se criou uma unidade que é própria da química. Então, a unidade que é própria da química que foi criado é o mol. Então, o que é o mol? O mol é uma unidade de quantidade de matéria. Certo? Então, o mol é uma unidade de quantidade de matéria. Assim como o minuto é uma unidade de tempo, assim como a hora é uma unidade de tempo, assim como o quilograma é uma unidade de massa. Então, o mol é uma unidade de matéria. Matéria extra existente enquanto? Existente
em 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então agora essa relação fica válida. Sempre que eu tiver um mol, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 partículas, quaisquer que sejam essas partículas. Então, se eu tenho um mol de moléculas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho um mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tenho um mol de íons, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 íons. Se eu tenho um mol de cadeiras, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 cadeiras. Se eu tenho um mol de Zé Antônio, imagina, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 professor Zé Antônio. Zé pessoa que bosta isso. Horrível, né? Imagina bem isso, que loucura que vai ser isso aí. Certo? Já se eu tiver um mol, né, de Felipe, de Frodo, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 Frodo. Entendeu? Se eu tiver um mol de qualquer coisa, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 essa unidade. Frodo seria a terra de Gulliver. Eles não sabem o que é a terra de Gulliver, né? Nunca viram isso, tá? Mas seria uma terra de anão, certo? Então, sempre lembrando isso, sempre que eu tiver um mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Perfeito? Se eu tiver 2 mol, eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Se eu tiver 3 mols, eu tenho 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Deixa eu mostrar uma questãozinha para vocês. Essa tem credibilidade. Essa caiu numa prova da Unicamp, né? E a prova dissertativa. E a galera sai da prova dizendo, pô, caiu em química uma questão de matemática. Olha o que os outros fizeram. Observa aqui, os caras colocaram assim, ó. Imagine que 1 mol de reais seja dividido entre os habitantes do Brasil. Considerar mais ou menos 200 milhões. Certo? A pergunta dele: quantos reais receberia cada habitante? E aí? Como é que eu vou encaminhando? Primeira coisa, que entender para nós, que 1 mol de reais vai ser dividido entre 200 milhões de habitantes, certo? Conceito, o que é o mol? O mol tem sempre quanto? 6 vezes 10 a 23. Então eu estou dividindo 6 vezes 10 a 23 reais entre quanto? 200 milhões de habitantes. Algumas contas importantes a gente considerar que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. E outra coisa, que 200 milhões é 200 com 6 zeros, certo? A partir daí eu posso dizer que aqui é quanto? 2 vezes 10 dá 8. Posso trabalhar matematicamente isso? Sabem, né? Então agora, o que ele quer saber? Ele quer saber, a partir dessas informações, quantos reais vai receber cada habitante. Então o que eu vou estabelecer? Que quando eu tenho 2 vezes 10 na 8 habitantes, recebe 6 vezes 10 na 23 reais. Certo? Que é 1 mol de reais. Agora, cada habitante tem uma história toda aqui, ó. Regra de 3. Grandeza igual embaixo de grandeza igual. Habitante embaixo de habitante. Real embaixo de real. X reais. Então isso aqui vai dar o que agora? Trabalhando matematicamente, ó. Tchá, 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 tchá. Sempre multiplicando invertido. Então vai dar o quê? 6 vezes 10 na 23 vezes 1, dividido por 2 vezes 10 dá 8. 6 por 2,
3. 10 a 23 por 10 dá 8, 10 dá 15 reais. Dá para ficar leve, né? Certo? Então, resolveria dessa maneira a questão. Então, sempre lembra, conceito importante, o mol tem sempre 6 vezes 10 a 23. Sempre que eu tiver a massa da fórmula da substância, qualquer que seja a substância em gramas, vai ser sempre a massa de 6 vezes 10 a 23. Alguma dúvida até agora, produção? Não? Ou não estou entendendo nada, ou então já tinha estudado. Que coisa boa. Tomara que a segunda hipótese seja errada. Olha aqui, ó. Terceiro conceito importante para nós 4, na realidade. Massa molar. Bom, então o nome está dizendo, o que é a massa molar? É a massa de 1 mol. Perfeito? É a massa de 1 mol. Vamos pensar o seguinte, tá? 1 mol tem quanto? Tem 6 vezes 10 a 23. Então, na realidade, o que ela indica? Indica a massa da fórmula, né? Só que agora em que? Em gramas. Em gramas por mol. Então a relação que eu posso fazer agora, que é muito importante para nós, é o seguinte, ó. Que 1 mol, certo? Tem 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Certo? 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Que vai ter o que agora? Que vai ter que massa? Que vai ter a massa molar. E essa massa molar vai ser obrigatoriamente dada em gramas por mol. Aqui só cuidado, ó. Eu posso expressar grama por mol de que maneira? Grama vezes mol na menos 1. Né? Lembra que expoente negativo quer dizer que está no denominador. É a mesma coisa, mesma unidade. Aí tu vai perguntar para mim, Adriano, como é que isso aí aparece em prova? Vamos ver. Como é que pode aparecer em prova. Dá para perguntar assim para nós, qual a massa de 1,8, vamos botar a coisa diferente, para não ficar no mesmo quebrado, de uma amostra que contenha 1,8 vezes 10 na 24 moléculas de O2. Perfeito? Vamos lá. Então, agora, eu vou pensar nessa relação aqui, ó. Tá? Vou pensar nessa relação aqui. Que o mol tem 6 vezes 10 a 23, que vai ter o quê? Que vai ter a massa molar. Perfeito? Beleza? Essa relação. Então agora o que eu tenho? O que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com duas dessas três bandeiras. Então o que eu quero trabalhar? Quero trabalhar com massa. Essa massa vai ser em gramas, tá? E estou trabalhando com 1,8 vezes 10 a 24. O que é isso? O número de moléculas. Então o que eu vou relacionar agora? Vou relacionar a constante de Avogadro com a massa da substância. Então a primeira coisa a fazer é calcular qual é a massa do O2. Então, se fosse URG, seria a tabela periódica, se fosse ENEM, seria dada a massa na questão. Então, ó, 2 vezes 16 vai dar o quê? 32 gramas por mol. Então, quando eu digo que a massa é 32 gramas por mol, a massa molar, eu tenho que entender que é a massa de um mol, certo? E um mol tem quanto? 6 vezes 10 a 23. Então, ó, o que eu tenho que entender? Que quando eu tenho 6 vezes 10 na 23 moléculas, eu tenho quanto agora? Eu tenho 32 gramas. Se eu tiver agora 1,8 vezes 10 na 24 moléculas, eu vou ter X gramas. E aí, faz a velha, boa, regra de 3, ó.
Então o que eu vou fazer? Ó, multiplica invertido. Então vai dar o quê? 6 vezes 10 dá 23, vezes o x, igual a 1,8 vezes 10 dá 24, vezes 32. X vai dar o quê? 1,8 vezes 10 dá 24, vezes 32, dividido por 6 vezes 10 dá 23. Queridos, olha o que eu vou fazer aqui, ó, para ficar fácil, né? Eu vou transformar esse 10 a 24 em 10 a 23 para cancelar com 10 a 23 lá embaixo. Bom, mas para que eu possa fazer o cancelamento, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula, né? Então o que eu tenho agora? Eu tenho 18, andei com a vírgula para a direita, aumentei o número, o que eu faço agora? Diminuo a potência, então o x vai dar 18 vezes 10 dá 23, vezes 32 dividido por... Ficou ruim aqui, vou botar lá no quadro, posso ter espaço. Foi preguiça isso. Preguiça, né? Uhum. Eu não queria parar o quadro. Olha aqui, ó, vai ficar bonitinho. Então, ó, x vai ser igual ao quê? 18 vezes 10 dá 23, certo? Vezes 32 dividido por 6 vezes 10 dá 23. O que eu faço agora aqui? 10 a 23 com 10 a 23 cancela. 18 por 6 que eu posso fazer vai ficar 3 aqui em cima. Então 3 vezes 32 vai dar quanto? 96 gramas de O2, que seria a resposta. Então essa é uma relação que a gente pode fazer aqui. Certo? Então, sempre lembrando, a massa da fórmula expressa em gramas é a massa de quanto? Cerca de 6 vezes 10 a 23. Outra coisa importante para nós, importante demais aqui, galera, é que vocês façam a relação sempre entre o quê? Tá? Entre massa molar e massa molecular. A diferenciação. Certo? Observe o seguinte. A massa molecular, o que é? É a massa da fórmula expressa em U. É a massa de uma molécula. O que é a massa molar? É a massa da fórmula agora expressa em grama por mol. Bom, o número é o mesmo. Se o número é o mesmo e o significado não é, tem que mudar alguma coisa. Então muda o que? Muda a unidade. Então, a massa molecular é dada necessariamente em unidade de massa atômica, a massa molar é dada em gramas por mol. Então agora o que eu tenho que perceber? Que a massa molar equivale à massa de um mol de moléculas. Então a massa molar é 6 vezes 10 a 23 vezes a massa molecular. Por isso que se o número é o mesmo, muda a unidade. Certo? Surgiu alguma dúvida aí, professor? Não? Certo? Então, relacionando sempre isso, tá? Isso é importante, que a gente saiba diferenciar a massa molar da massa molecular. Isso é uma das coisas que aperta nas questões, certo? Então, esse conceito, massa molecular é massa de uma molécula. Eu continuo batendo nisso. É massa de uma molécula, é expressa em unidade de massa atômica. Massa molar é massa de um mol. Eu não posso esquecer que o mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? Bom, se o número é o mesmo, porque é derivado da massa atômica, muda a unidade. E aí muda o significado que eu tenho aí. Certo? Então, massa molecular é a massa de uma molécula, massa molar é a massa de um mol, que equivale a quanto? A 6 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? Então, o grama, que é a unidade que se usa para massa molar, ela vai ser 6 vezes 10 a 23 vezes maior que a unidade de massa atômica que a gente usa para massa molecular. Certo? Deixa eu mostrar uma outra coisinha para vocês. Tem mais 5 minutos, né? 5 minutos, então dá para mostrar uma questãozinha aqui trabalhando com esse conceito. Essa diferenciação é importante para nós. Olha aqui. O que é importante que a gente faça a relação aí, ó? Uma coisa importante para o Enem, para a UDS, para toda e qualquer prova que você venha fazer. A relação que é de conversão de unidades. Então essas conversões de unidades
sempre são importantes. Vocês sabem isso, mas eu vou... Então, a massa, a gente vai usar que unidade agora? A gente vai usar o grama, que eu vou representar por G. Perfeito? Vou usar o grama que eu vou representar por G. Então, qual é a ideia? Quando eu tenho 1 quilograma, 1 quilograma eu tenho quanto? Eu tenho 1000 gramas. Então, se eu quiser passar de quilograma para grama, o que eu faço agora, amores? Eu multiplico por 1000 ou multiplico por 10 na 3 gramas. Entendido? Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas ou 10 a 3 gramas. Se eu tiver agora uma tonelada, representado para nós agora por T, né? Então, aqui eu tenho tonelada. Então, uma tonelada equivale a quanto? Equivale a 1000 quilos. Perfeito? Como equivale a 1000 quilos, equivale a quanto? A 1 milhão de gramas. Perfeito? Bom, agora uma coisa. Quando eu tiver que passar a tonelada para grama, nós vamos multiplicar por 1 milhão. Né? O que matematicamente é mais fácil? Multiplicar por 10 a 6. Certo? Então essa relação é bem importante para nós. Vamos para as unidades menores agora do grama. Então eu tenho o miligrama, representado por mg. Então o que é o miligrama? O mg é o grama dividido por 1000. Então vai ser 1 sobre 1000 grama. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0,01 grama. O que eu vou fazer agora? Vou representar isso aqui como 10 a menos 3 gramas. Certo? Então, passar de miligrama para grama, ou divide por 1000, ou multiplica por 10 a menos 3. E tem uma outra unidade importante para nós, que é o micrograma. Aqui tem uma pequena variabilidade, gurizada. Como é que a gente vai simbolizar isso? Alguns simbolizam MCG, outros simbolizam MIG. MIG, não é o U, não é o M, é MIG, letra grega Mi. Então agora o que vai ser o micrograma? O micrograma vai ser o miligrama dividido por 1000. Se é o miligrama dividido por 1000, o miligrama já é o grama dividido por 1000. Então vai ser o grama dividido por 1 milhão. Dividido por 1 milhão ou multiplicado por 10 na menos 6 gramas. Então isso é muito importante quando a gente pega, por exemplo... Opa, caiu. A gente pega, por exemplo, composição do ar, né? Quando vai medir poluente, né? Trabalha muito em micrograma, né? Por metro cúbico de ar, tá? Quando tu trabalha, por exemplo, com medicação, principalmente se for medicação hormonal, anticoncepcional, remédios hormonais todos, né? Então, muitos remédios são mensurados, são calculados em micrograma, certo? Então, é bem importante. Então, ó, essas relações de unidades são cobradas para nós em prova, tá? Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, tá? Ela recomenda que a ingesta de cálcio, que a dose diária de cálcio, né, para um indivíduo adulto, seja em torno de 1000 miligramas ao dia. Bom, 1000 miligramas ao dia seria quanto? 1 grama ao dia. Certo? Outras substâncias tem, e aí tem uma coisa muito importante para o Enem, para a URGS, a relação dos parâmetros físico-químicos. Então, quando tu faz um cálculo, por exemplo, aí vamos lá, ó, vamos abrir isso aí, quando tu faz um cálculo de medicação, tá? O médico prescreveu medicação que já foi calculada a dose para o farmacêutico lá, pelo bioquímico. Então, nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, então estão sendo usados para testes diários, então estão se trabalhando direto com essas unidades. Certo? Então, essas unidades são extremamente importantes. Então, lembrando, 1 quilograma é 1000 gramas, então, para passar de quilograma para grama, multiplica por 1000 ou por 10 a 3. A tonelada equivale a 1000 quilogramas, né? Ou 1 milhão de gramas, ou para passar de tonelada para grama, multiplica por 10 a 6. O miligrama é o grama dividido por 1000. Então, para passar de miligrama para grama, multiplica por 10 a menos 3.
E o micrograma é o miligrama dividido por 1000. Logo, é o grama dividido por 1.000.000. Então, multiplica por 10 dá menos 6. Perfeito? Então, tentei resumir aqui ao máximo, né? Uma situação sobre parte de cálculo envolvendo massa. Certo? Parte de cálculo envolvendo massa aqui com vocês. Amanhã, pessoal da média, amanhã eu vou trabalhar com vocês a parte que trabalha com volume aqui. Que é uma coisa importante para a gente fechar essa linha de raciocínio. Certo? Amanhã eu trabalho o volume aqui com vocês. Perfeito, galera? Um abraço, até amanhã então. Sigam na luta.